Olá, meu nome é Pedro e eu estou aqui para apresentar a quarta entrega do meu trabalho de transferência de calor. E para o primeiro item, eu vou fazer uma estimativa para o coeficiente de calor interno, agora de posse com os conhecimentos adquiridos no capítulo 10 do livro do Micropera. Primeiramente, utilizei o AS para encontrar as seguintes propriedades do fluido refrigerante. E de posse dessas propriedades, eu pude encontrar a velocidade de escoamento, no caso U, através da seguinte equação, que deu o valor de 0,9 metros por segundo. E a partir dela, eu pude encontrar o valor do número de Reynolds, que deu 16.297. Como o valor de Reynolds ele é menor do que 35.000, eu vou considerar o escoamento como sendo de baixa velocidade, e assim, de acordo com o Micropera, temos o valor de C para a equação de Nusselt igual a 0,555. A equação de Nusselt foi tirada do Micropera, na equação 10.46, e para encontrar ela foi necessário também encontrar esse H, HFG. Utilizando o ES, eu pude encontrar as duas entalpias HF e HG, uma para título igual a 0 e outra para título igual a 1. E aí com isso encontrei o valor de HFG. E aí para encontrar esse calor latente de vaporização corrigido, eu utilizei a seguinte equação, que chegou no valor de 284,85. Após isso, eu utilizei novamente o ES para encontrar as seguintes propriedades do fluido e poder calcular o Nusselt. E aí, aplicando na equação, obtive esse resultado de 259,119. E aí, a partir desse número de Nusselt, eu pude encontrar o coeficiente de calor interno, o H, no caso, que deu o valor de 5.036,75. De posse desse valor do coeficiente, né, eu pude encontrar a resistência térmica, e somando com as outras resistências do sistema, encontrei a resistência total, e com a resistência total eu pude encontrar o valor de Q, nossa taxa de transferência de calor, que deu esse número de 199 watts. Ainda não chegou na demanda do condensador, que seria um valor de 302 watts, mas foi mais próxima do que a da entrega passada. Agora, passando para os itens referentes ao capítulo 11, primeiramente vou começar calculando o coeficiente de transferência de calor global, a partir dessa equação aqui. E nós podemos desconsiderar esses dois valores, né, esses dois termos que estão riscados de vermelho, ao desconsiderar um fator de deposição. Os termos utilizados para cada variável são esses, baseados em entregas anteriores e no catálogo também, e a partir deles eu pude encontrar o valor de U, igual a 11,346. O próximo item seria encontrar a temperatura média logarítmica, e para isso recolhi os dados da temperatura de entrada e saída, tanto do R600A como do ar, né, interno e externo, e apliquei nas seguintes equações para encontrar o ΔT1 e o ΔT2. E aí, a partir deles, encontrar a temperatura média logarítmica, que foi um valor de 25,21. E a partir dessa temperatura, eu pude aplicar na seguinte equação e encontrar a transferência de calor Q igual a 59,82 watts. Por último, nós vamos calcular essa transferência de calor através do método ENUT. Para isso, vamos precisar das capacidades caloríficas a quente e a frio. E, de início, vamos encontrar o valor de CP do fluido refrigerante R600A através do ES. E depois vamos encontrar também a temperatura média entre a entrada e a saída do condensador. Foi feita uma média simples no caso, somando as duas e dividido por 2. Após isso, fui encontrar também o calor CQ, o calor específico, de R600A nessa temperatura média, através da seguinte equação. Cheguei no valor de 1,918. E para calcular essa capacidade calorífica para o ar, como não possuímos o fluxo de massa, eu utilizei essa outra equação aqui, considerando as temperaturas, que chegou no resultado de CQ igual a 0,55. E a partir disso, podemos encontrar o NTU, né, aplicando nessa seguinte equação, o que nos dá um valor de 4,198.
Para definir qual equação eu usaria no método Enutt a seguir, eu utilizei a tabela 11.3 do livro Micropera e considerei o tubo como um escoamento cruzado, né, com ambos os fluidos não misturados. E aí cheguei nessa equação 11.32, que vai ser a que vamos utilizar. Um dos termos para ela é o CR, que no caso é a razão entre o C mínimo e o C máximo. No caso, o C menor, que é o do ar, dividido pelo C maior, que é o C referente ao R600A. E cheguei nesse valor de CR de 0,2867. Aí, substituindo os valores nessa equação, encontramos o valor de E igual a 0,9388. E aí, a partir dele, podemos calcular a transferência de calor no condensador, que é esse E multiplicado pelo C menor e essa diferença de temperaturas, o que dá para a gente um valor de 14,616. Para a transferência máxima, nós dividimos esse Q por esse fator de eficiência, né, e chegamos no Q máximo de 15,675 watts. Esse valor, comparado com a demanda, é muito baixo. Ele é um pouco mais baixo que o valor da temperatura logarítmica encontrado. Isso se deve muito ao fato dele abordar uma análise com uma perspectiva global, não considera condições e parâmetros internos do trocador também. E isso ocasiona nessa diferença muito grande, né? E essa foi minha apresentação. Grato pela atenção.